Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um tempo de palavra na Igreja Missionária. Nós estamos aqui mais uma vez com a igreja vazia, apenas o pessoal da mídia, o pessoal do louvor, reunidos para levar até você o melhor que nós podemos oferecer como igreja missionária. Nós novamente estamos em um tempo de pandemia tão forte que tem tirado as pessoas das igrejas. Você na sua casa, nós aqui, mas a igreja reunida. E a ministração que eu tenho para você hoje, o sermão que eu tenho para você hoje, ele vai responder uma pergunta que eu tenho recebido quase que todos os dias. As pessoas têm olhado para mim e têm perguntado: pastor, é castigo de Deus esse tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos próximos do fim, Jesus está voltando, vai vir sobre nós e a partir de agora nós teremos um novo tempo. Desde que o Brasil se tornou um país urbano e deixou de ser um país rural, esta é uma das maiores dificuldades que nós estamos passando. As pessoas estão com medo, as pessoas estão apavoradas, as lojas estão fechadas, empresários estão falindo, as pessoas estão sem emprego e todos olham para Deus e começam a perguntar: Deus, isso é castigo? Por que o Senhor está nos castigando? É por este motivo que eu trago este sermão. Um sermão que tem um título: será que Deus existe? E respondendo essa pergunta, eu queria que você lesse comigo o texto de Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 21, onde está escrito assim: antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Santo Deus e eterno Pai, nós oramos na Tua presença, pedindo que o Senhor ilumine todas as casas e todos os lugares que recebem agora este tempo de palavra e de louvor. Me abençoa também, Deus, para que eu possa traduzir aquilo que está no seu coração para o seu povo, e que nós possamos sair nesta noite, que nós possamos estar nesta noite, abençoados diante do teu louvor e da tua palavra. O apóstolo Paulo, neste momento, ano 60 depois de Cristo, está na sua primeira prisão em Roma. Paulo está preso e ali ele escreve as suas cartas, e entre elas, ele vai escrever esta carta aos Colossenses. E ao escrever esta carta, Paulo tem um motivo. Ele descobre que aquela igreja, aquele povo, aquela cidade, está começando a se voltar para determinadas doutrinas e determinados pensamentos que faziam crer aquele povo que eles estavam santificados e salvos. A igreja de Colossenses acreditava que o Deus que havia sido pregado a eles era um Deus que exigia uma conduta, que exigia uma forma de ser, era um Deus que exigia uma maneira e um padrão de comportamento, que se não fosse cumprido exatamente como estava escrito, levaria as pessoas ao inferno. Mais do que isso, levaria essas pessoas a um padrão de condenação eterna, de onde essas pessoas jamais sairiam. É para este contexto e para este povo que o apóstolo Paulo está escrevendo. Ele pega a sua tinta, a sua caneta e começa a escrever coisas poderosas que vão responder se esse Deus que nós estamos pregando na atualidade, se esse Deus que nós estamos falando na atualidade, e eu te digo mais, se esse Deus que nós estamos crendo na atualidade existe ou não. Todos nós precisamos compreender Deus para crer em Deus. Todos nós precisamos saber quem é Deus
para então acreditar naquilo que Ele realmente espera de nós. Deus escreveu algo para nós, Deus programou algo para nós. Só que ao longo do tempo, e isso já não é de hoje, porque o apóstolo Paulo, ele está em Roma, e lá em Roma ele está resolvendo um outro problema. Judeus que eram ortodoxos, judeus que acreditavam na circuncisão como única forma de ter acesso ao Pai. Judeus que acreditavam em uma homilia, que levava então a um padrão de santidade. Era a única coisa capaz de salvar pessoas, mas naquele tempo, após terem sido expulsos de Roma por Cláudio, o imperador, muitos judeus voltam da Babilônia, de outros lugares onde estavam espalhados, e essas pessoas eram judeus gentílicos, judeus que não haviam passado pelo processo da circuncisão, e surge ali uma grande discussão sobre o que é santidade, o que é seguir Deus. Nós estamos falando do ano 60 depois de Cristo, de modo que falar sobre isso hoje não deveria ser necessário, até porque está escrito. Mas muitos de nós ainda continuamos acreditando que este Deus que nós conhecemos, este Deus que nós pregamos, é um Deus que castiga, é um Deus raivoso, é um Deus que olha para você e diz: se você não fizer isso, eu vou matar você e vou matar a sua família e vou colocar você diante de um padrão de castigo eterno. Muitas pessoas acreditam assim, e talvez seja este o motivo pelo qual eu tenho respondido tantas perguntas. Talvez seja este o motivo pelo qual muitos pastores, amigos, têm respondido a esta questão todos os dias. E o título desta mensagem vem de uma pergunta: pastor, Deus existe? Este Deus que vocês pregam aí, é isso mesmo? Porque se for isto, pastor, eu não quero ser cristão. Se for isto, pastor, eu não quero me converter. Se for isto, pastor, eu prefiro continuar vivendo no mundo. Então, queridos, responder a esta pergunta é importante para nós, porque nós precisamos quebrar alguns pensamentos que nós temos. Nós crescemos em um país absolutamente patriarcal. Um país que acredita na severidade como forma de conduzir as suas famílias. Um país que acredita em um processo de educação que parte muitas vezes para a agressão. Mudar isso não é fácil, porque nós fomos criados assim. Mas para compreender Deus, é necessário entender estas coisas e a partir daí mudar o nosso entendimento. Como todos nós fomos criados desta maneira, muitas vezes nós entendemos errado. E quando nós olhamos para Deus, nós pensamos no Pai da mesma forma que nós analisamos as famílias. E cremos que Deus é aquele que muitas vezes olha para você e olha para mim e estabelece sobre nós um padrão de comportamento que, se não for obedecido, vai gerar sobre nós um castigo. É aí que muitas pessoas têm olhado para este período que nós vivemos e falado: este Covid, esta pandemia, esta situação que nós estamos vivendo é a 11ª praga. É interessante, irmãos, porque se nós lermos a palavra de Deus e nós prestarmos atenção nas alianças que Deus fez com o seu povo, a aliança adâmica, a aliança abraâmica e agora a aliança noética, nós vamos perceber que Deus, Ele fez uma aliança com o seu povo, e nesta aliança que Deus fez com o seu povo, estava a garantia de que aqueles que estão ligados a Deus não seriam castigados por Deus, mas aqueles que estão fora da presença de Deus sofreriam as consequências de viver em um mundo que era hostil para a criação, que é o ser humano. Dessa maneira, não é Deus quem castiga, mas são as pessoas que permanecem fora da presença de Deus e que sofrem as consequências de estar fora desta presença. Muitas vezes nós sofremos porque estamos vivendo em um meio. Josué, por exemplo, ele vem para dar a informação ao povo a respeito de Canaã, fala a respeito daquela terra, fala bem da terra,
E o povo, então, outras pessoas que foram juntamente com ele, criam uma imagem negativa a respeito de Canaã, e por causa disso, aquele povo, e também Josué, que obedeceu e que teve uma visão positiva, vai passar 40 anos no deserto. Dessa maneira é possível dizer que muitos de nós sofremos, mas não por um castigo, mas pela consequência de estarmos em um mundo que não nos pertence. Pela consequência de estarmos em um mundo que não é o nosso. Acreditar neste Deus que castiga, acreditar neste Deus que maltrata, acreditar neste Deus que de alguma forma pode levar você a um padrão de sofrimento eterno, é uma grande ignorância da parte de pessoas, me permita dizer, que não leem a palavra de Deus, mas que ouvem homens que se convencem das suas próprias atitudes e dos seus próprios pensamentos, e por causa disso passam a pregar este padrão de Deus, que me permita dizer, não existe. Não existe porque não é isso que está escrito aqui. Não existe porque não é dessa forma que Deus nos educou. Não existe porque há uma promessa da parte de Deus para que todos nós sejamos salvos em Cristo Jesus. Independente daquilo que nós fazemos e independente daquilo que nós cometemos. Deus, ele tem um portal aberto para nós, e esse portal se chama salvação. E todo aquele que crê em Cristo Jesus será salvo, independente daquilo que fez, que cometeu, que falou, que realizou. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo a esta igreja, aos Colossenses. É isso que o apóstolo Paulo está falando para este povo. E é isso que nós precisamos entender quando lemos a palavra de Deus, se é que lemos a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer, para que possamos compreender que nós, eu, você, as pessoas que estão aqui hoje na técnica, no louvor, não estamos sujeitos a um Deus vingador. Não estamos sujeitos a um ser divino, que olha para a sua criação e fala, vou castigar você. Mas estamos sujeitos a um ser divino, que colocou sobre nós um determinado padrão de existência. E quando nós cumprimos esse padrão de existência, não há nada que possa corromper a nossa ligação entre nós e Ele. É por isso que em Colossenses capítulo 1 e no versículo 17, a palavra de Deus diz assim: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é a cabeça, Jesus é o corpo, Jesus é aquele que se materializou como homem, fazendo aquilo que mais pode se aproximar de imagem e semelhança de Deus. Então, uma das pessoas da Trindade passa pelos portais dos céus, vem até nós, olha para nós, se faz como homem, imagem e semelhança de Deus, é tentado em todas as coisas, não se submete ao pecado, quebra o princípio de sofrimento na vida do homem e abre os portais dos céus para que eu e você possamos ter contato com este Deus diretamente. Aliás, se você pensa em castigo, leia o livro de Jeremias, capítulo 23, onde o texto começa dizendo: ai de vocês, pastores, que dispersam as minhas ovelhas. O texto continua dizendo e diz que é por causa de atitudes destas pessoas, falsos homens, falsos pregadores, falsos pastores, maus estudiosos, pessoas que não se aprofundam na palavra de Deus, que a ira de Deus se levanta contra eles, mas não contra as ovelhas do Senhor que vivem no princípio da inocência. Dessa maneira, queridos, nós entendemos que Deus não deixa de se irar, mas Deus se ira com aqueles que usam o seu nome em vão. Aqueles que muitas vezes estão olhando para você que tem uma pessoa doente na sua casa, aqueles que olham para você que de repente tem alguém que morreu por causa dessa pandemia que nós estamos enfrentando e fica falando, o fim está próximo. Isso é castigo de Deus. E colocando sobre você um peso que você não merece carregar, porque Deus não está aqui para castigar, Deus está aqui para libertar. Deus está aqui para transformar vidas, Deus está aqui para mudar a forma como nós enxergamos este mundo, e a forma como nós enxergávamos o mundo antes de Jesus Cristo era o olho por olho e o dente por dente.
Mas agora Deus nos dá um mandamento, e o mandamento é amor. Um dos princípios da teologia nos ensina que Deus não mente. Se Deus nos diz que o princípio de tudo aquilo que Ele prega é amor, então Ele nos ama, Ele te ama, Ele ama a tua família. E se neste momento tem alguém que está internado na sua casa, alguém que está doente, alguém que está com problema, eu não sei o que essa pessoa está passando. Se você está passando por um problema, creia nisso. Isso não é castigo de Deus, isso não é a fúria de Deus contra você, muito pelo contrário. O amor de Deus está sobre os doentes, porque é isso que Ele disse. Eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. Está na palavra de Deus. Só que nós, queridos, aprendemos a viver este Deus. Um Deus que tem castigado pessoas. Um Deus que tem doutrinado pessoas. E a palavra de Deus, ela diz aqui no livro de Colossenses, capítulo 2. Eu me espanto, queridos, porque está escrito desde o ano 60 depois de Cristo. Então não sou eu que estou falando, mas é Cristo quem está dizendo, através do apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 2, no versículo 8. A palavra de Deus diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Sabe, queridos, ao longo do tempo nós que temos esta tradição judaico-cristã, helênica, romana, aprendemos a adorar um Deus que vive em um templo. E como um Deus que vive em um templo, Ele exige dos seus determinadas atitudes, e isso é lógico que sim. Mas nós também aprendemos a conviver com uma série de filosofias e doutrinas que o apóstolo Paulo chama de vãs. Ele olha para essas pessoas e fala: isso que vocês estão fazendo não tem nada a ver, porque não foi isso que Jesus pregou. Muito pelo contrário, ele diz aqui no capítulo 1 que nós lemos, e no versículo 23, desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram. Quando nós não nos afastamos de Deus, Ele não se afasta de nós. Quando nós entendemos quem é Deus, não são as filosofias, as doutrinas, não são as pessoas que muitas vezes, por não conhecerem a palavra de Deus, mas conhecerem o sistema no qual elas foram criadas, pregam para outros que também não conhecem a palavra de Deus, mas que aceitam estas vãs filosofias, passam a sofrer. E eu tenho isso para dizer para você: esse Deus não existe. Esse Deus que te castiga por uma doutrina humana não existe. Esse Deus que castiga pessoas, faz famílias sofrerem por causa de algo que outra pessoa fez, não existe. O Deus que nós conhecemos é amor. O Deus que nós conhecemos é transformação. Só que nós não nos preocupamos com isso. Nós não buscamos isso. Nós nos prendemos a determinadas situações, palavras, argumentos, situações que vão contra aquilo que a própria palavra de Deus diz. Leia comigo, Colossenses capítulo 2, no versículo 3. Nele, Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Até quando você vai continuar sendo enganado, enganada? Até quando nós vamos continuar vivendo este padrão doutrinário, vindo de um sistema arcaico romano, que em nada tem a ver com a igreja protestante que buscou a liberdade em Cristo Jesus? Até quando você vai continuar vivendo isso? Até quando você vai continuar vivendo um Deus que tem raiva de você? E quando é que você vai começar a viver um Deus que te perdoa, que faz tudo por você, conforme está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no versículo 14. Ele nos perdoou de todas as transgressões, ouve isso, e cancelou a escrita de dívida que consistia
em ordenanças e que nos era contrária. Jesus veio, queridos, em um tempo em que os deuses ficavam nos templos. Então só era possível adorar a Deus se eu e você saíssemos de casa, entrássemos na igreja e contemplássemos o altar, aonde estava o Deus do templo. Jesus vem e começa a contrariar tudo isso, dizendo: tu és rei? As pessoas perguntavam. Sim, eu sou o rei. Tu és profeta? Sim, eu sou o profeta. E tu és Deus? Sim, eu sou Deus. Ele começa a contradizer isso, dizendo que a adoração ao Deus verdadeiro não se resume a um templo, não se resume a um lugar, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e a partir do momento em que Deus começa a habitar em nós, nós somos o templo, nós somos o lugar onde Deus se manifesta. É em nós que a presença de Deus é manifestada da maneira mais gloriosa possível. Então todos nós temos uma faísca de Deus dentro de nós, e essa faísca se resume em uma palavra: amor, e não ódio. Não há como dizer que Deus te odeia, não há como dizer que este momento que nós estamos vivendo é castigo de Deus, porque está na palavra, e a palavra diz que não. Então por que nós somos evangélicos, somos cristãos, por que nós acreditamos nisso? Simplesmente porque nós não lemos a palavra de Deus. Nós nos sucumbimos aos princípios elementares deste mundo. Regras para coordenar pessoas, doutrinas para iludir pessoas. Nós acreditamos nisso. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 21, o próprio Jesus disse que era necessário que ele fosse rejeitado pelos religiosos, pelos mestres da lei, pelos chefes dos sacerdotes. O próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus disse que era necessário que ele morresse. O próprio Jesus disse que de nada adiantaria que nós salvássemos a nossa vida, mas estivéssemos perdidos logo após. Então, queridos, não adianta a gente achar que está salvo, porque acreditamos em um Deus que não é o Deus que está escrito aqui. E deixa eu dizer para você novamente, esse Deus não existe. Porque o Deus que eu estou pregando para você é um Deus de amor. O Deus que eu estou pregando para você é um Deus que cura. O Deus que eu estou pregando para você é um Deus que liberta. O Deus que eu estou pregando para você é um Deus que olha para a sua família e tem misericórdia dela. O Deus que eu estou pregando é um Deus que ama pessoas, tanto que ele se desvencilhou da Trindade, partiu-se, entrou na terra como ser humano e sangrou por cada um de nós, cancelando a nossa dívida. Então não há por que nós sermos castigados, não há por que nós termos medo da fúria de Deus sobre a nossa vida. Até porque a palavra de Deus é clara quando ela diz que quando nós pecamos, nós temos um intercessor que vai até os céus e interfere por nós. O Deus que existe também está nesta palavra. E o Deus que existe, ele contradiz tudo isso que nós temos ouvido. Esquece isso. Igreja missionária, vamos viver a liberdade em Cristo. Vamos viver o amor de Deus. Vamos transmitir o amor de Deus. Pare de dizer que Deus está castigando o mundo. Pare de dizer isso, porque o apóstolo Paulo contradisse isso. Porque o próprio Jesus, quando veio falar conosco, contradisse isso. Nós não estamos vivendo um tempo de castigo. Nós estamos vivendo um tempo de redirecionamento dos nossos pensamentos e dos nossos entendimentos. Porque nós, apesar de termos passado por uma reforma em 1517, não aprendemos a reformar o nosso entendimento e o nosso pensamento. Aqui está escrito aquilo que é o verdadeiro Deus. Se você ler comigo Colossenses capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas.
Deus está olhando para a sua criação, e o apóstolo Paulo traduz isso, dizendo o seguinte: olha, presta atenção numa coisa, mantenha o seu pensamento em Cristo Jesus, que já arrombou as portas dos céus e está sentado à direita do Pai. Olha, presta atenção nas coisas que estão no alto e que hão de vir sobre nós, o amor de Cristo derramado em nós. Este é o Jesus que existe, este é o Deus que existe, este é o Deus que deve estar na sua mente, no seu coração e na sua vida. E eu quero que você tenha paz por meio desta palavra. Colossenses 3, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quando nós olhamos para as pessoas que estão passando por dificuldade, quando nós olhamos para as pessoas que estão enfrentando esse momento pandêmico, com pessoas doentes da sua família, e nós temos a coragem de dizer: irmão, isso é castigo de Deus, Deus está castigando o seu povo. Nós perdemos a mansidão que está aqui, queridos. Não é este Deus que nós deveríamos pregar, porque simplesmente ele não existe. O Deus que existe é o Deus de Colossenses 3:12. E é também o Deus de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Este Jesus que castiga, este Jesus que mata, este Jesus que destrói, este Jesus que tem ódio, não existe. O Jesus que existe é um Deus que ama, um Deus que deu a vida pela sua criação, um Deus que colocou em nós algo que ele chama de imagem e semelhança dele mesmo, e ele jamais iria agir contra a sua própria criação. Então, se você tem passado momentos difíceis na sua vida, se você tem enfrentado situações complicadas, creia no que eu estou dizendo para você. Deus é contigo, varão e varoa valorosa. Deus, ele sabe do teu sofrimento. Deus sabe o que está acontecendo na sua casa. Deus sabe o que está acontecendo na sua família. Deus sabe o que está acontecendo neste bairro. Deus sabe o que está acontecendo nesta nação. E Deus tem misericórdia desta nação. Deus vai cuidar desta nação, porque Deus ama esta nação. Deus não quer castigar a nação, muito pelo contrário. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina através desta mensagem, e muitas pessoas tentam negar aquilo que está escrito. Sabe por quê, queridos? Porque ouvem demais e leem de menos. Não me interessa se quem escreve essas coisas tem 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores no Instagram. O que me interessa é que eu sigo um Deus chamado Jesus Cristo, e eu estou online com ele o tempo todo. E o que ele fala eu compreendo, e o que eu compreendo eu transmito para você, em humildade e em espírito. Então eu quero que você entenda isso agora. Não tenha medo de Deus, porque Deus não quer que você tenha medo dele. Mas respeite Deus, porque ele deu a vida dele por você, e ele merece isso. Portanto, querido, a minha palavra, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, é que você compreenda isso, é que você entenda que este momento que nós estamos atravessando, em nada tem a ver com castigo. Se é ou não a volta de Cristo, a palavra de Deus diz que nós não temos como saber qual é esse tempo. Então quem sou eu para dizer que é ou que não é? O que eu posso dizer é que é tempo de salvação, tempo de liberdade, tempo de transformação. Tire as fantasias da sua mente e ore em verdade, para que Jesus possa fazer diferença na sua vida. Cuide da sua família, ame a sua família. Quando alguém estiver doente, diga: Jesus te ama, e não Jesus está castigando a nação. Quando alguém, por acaso, falecer, diga: Jesus amou essa pessoa e continua amando a todos nós. Porque é isto que Deus deseja para nós: amor, paz e benignidade. É isso que Deus quer para todos nós. Eu sei que nós estamos atravessando um momento difícil. Eu sei que nós estamos passando por uma das fases mais complicadas do nosso país. Os vídeos na internet, os telefonemas,
Tudo aquilo que a gente ouve fala a respeito de um tempo em que as pessoas estão sofrendo, chorando e derramando as suas lágrimas. Mas Deus, Ele tem felicidade para você, porque Jesus te ama, e quem ama não vai castigar, simplesmente porque quer castigar. Jesus te ama, Jesus ama a sua família, Jesus ama o seu povo, Jesus nos ama, igreja missionária. E exatamente por isso eu quero orar com você. Pai, nós oramos neste momento por todos. Nós oramos pela igreja missionária, nós oramos pelo nosso bairro, nós oramos pela nossa nação, nós oramos pelo estado de São Paulo, nós oramos pelo Brasil, nós oramos por todo o planeta, Pai. Porque nós cremos que o Senhor é um Deus de amor. O Senhor nos criou, o Senhor nos fez, e diante deste amor que o Senhor tem por nós, eu creio que há um período de paz que está por vir. E eu te peço, Espírito Santo, para que em nome de Jesus, o Senhor derrame esta paz sobre os teus filhos, para que eles compreendam que o Senhor não é um Deus que castiga, mas é um Deus que liberta. O Senhor não é um Deus que mata pessoas, mas é um Deus que ressuscita pessoas. O Senhor não é um Deus que derrama ódio sobre as pessoas, mas o Senhor é o Deus que derramou o seu Filho Jesus sobre todos nós, para que nós tivéssemos acesso à Trindade. Por isso, Deus, em nome de Jesus, derrama sobre nós uma bênção. Abençoa aqueles que estão doentes em um hospital agora. Abençoa as pessoas que estão em um leito, em uma cama, assistindo ou ouvindo esta mensagem. Abençoa essas pessoas com o teu amor, com a tua verdade e com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? É muito bom pregar a palavra de Deus a todos vocês. Eu fico muito grato de ter todas essas pessoas neste momento assistindo esta mensagem. Talvez você esteja em um outro lugar, em um outro tempo também ouvindo esta mensagem, mas Deus, Ele tem algo para você, amor. Eu quero pedir a você que conhece a nossa igreja, que ama a nossa igreja, que não se esqueça de nós. Continue ajudando a sua igreja, porque esta é a forma que nós temos de ajudar também pessoas. Nós precisamos manter o nosso templo, nós precisamos manter as coisas em ordem, precisamos cumprir com os nossos compromissos, e eu preciso de você para isso. Nós precisamos de você para isso. Por isso, conte conosco para tudo, porque nós também contamos com você, para que a nossa igreja possa sobreviver. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde de todo mal, e que o Senhor derrame sobre a tua vida amor, em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Fiquem bem. Uma semana de vitória para vocês. Até mais.